terça da cobertura, tá bom? Então, não precisava dimensionar o perfil, era só a terça da cobertura. As informações que eu dei, então, ele era um prédio, peso próprio, colocando as observações aqui. Peso próprio, 15 quilos por metro quadrado. Então, vou ir resumindo aqui. Peso próprio, 15 quilos por metro quadrado. Né, que era diferente do trabalho, que no trabalho era 20. Sobrecarga de 25 quilos por metro quadrado, que no trabalho também era 40. A obra, daí cada um de vocês tinha um lugar, né? Eu vou considerar Joinville, que é Santa Catarina, e vou dizer que o V0 lá é 42, tá? Depois eu mostro lá no mapa. Ok. Aí eu já dei o Z, então eu já dei um valor de Z fixo para vocês não terem que calcular. Região plana, que servirá como hospital, então vou deixar só os principais aqui. Região plana, hospital, e no entorno, as cotas médias dos obstáculos, 3 metros, tá bom? A obra tinha 25 de largura de 25 metros, e comprimento de 75, de 45. Os pórticos estavam a cada 7,5, então quer dizer que as terças elas tinham um vão de 7,5 metros e altura livre de 8 metros, ok? Inclinação do telhado de 10 graus. As terças estavam preparadas para receber telha TP40 com espaçamento de 2,10. Então, aqui é como que a gente chama da área de influência da terça, de 2,10 metros. Ok? Depois, quando eu for fazendo cada informação dessa, só estou resumindo aqui, depois eu vou mostrando o que vocês precisavam de informação. Então, aqui eu coloquei que a terça tinha travamentos, então a cada determinados pontos tinham esses travamentos espaçados de no máximo 1 metro. Então, vocês poderiam espaçar menos, mas no máximo 1 metro. E aí eu pedi que, utilizando a tabela de perfis que eu dei lá, vocês teriam que dimensionar essa terça para solicitação de cortante e fletor. Ok. E era para considerar perfil I e o aço A572, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver a questão do vento. Então, eu vou pegar as informações aqui, o que eu preciso ver? A primeira coisa que a gente pega quando vai calcular vento é a norma de vento. Então, deve estar aparecendo aí para vocês, né? Então, a norma de vento, aqui pela aula lá do dia, esse aqui, acho que vamos ver se é essa, não, essa aqui. Então, ó, estudo do vento, que a gente precisa para calcular o vento. Primeira coisa é encontrar a cidade nesse mapa, tá? Que eu vou mostrar da norma. Depois, encontrar o valor do S1, que é topográfico, que é a função da posição da obra dentro do relevo, se está em plano, se está num buraco, se está numa montanha. Depois, verificar o S2, que é as condições do entorno, tá bom? A gente tem que buscar o tamanho da obra e o que está no entorno dela. E depois o valor do S3, que é a função do tipo de edificação que a gente vai construir. Então, encontrou S1, S2, S3, a gente encontra o V0, né? Que tá aqui, ó, VK. Então, VK, que é o vento característico da minha obra, é o V0, que é uma característica da cidade. Depois, vezes um S1, vezes um S2, vezes um S3. E depois de encontrar esse VK, a gente calcula lá a pressão do vento. Então, eu vou pegar essas duas equações aqui, e vou levar para cá já. Ok? Então, ó, para calcular, a gente precisa encontrar, primeira coisa, o V0. Então, a primeira coisa que precisava encontrar era o V0. Então, o V0, ele está nessa norma aqui, que é a norma de vento, ok? Então, o que vocês tinham que ver? Alguns não sabiam a cidade, né? E foram me perguntando aonde ficava. Então, eu respondi para aqueles que não sabiam, né? Mas a gente tem que entrar aqui nesse mapa dos ventos, aqui.
e procurar a cidade dentro desse mapa. Então, essas linhas aqui é como se fossem linhas topográficas, mas que, na verdade, estão associadas ao vento no lugar. Então, aqui no meu caso, Joinville, ela é uma cidade que fica mais ou menos aqui assim, ó, no mapa, tá bom? Ele fica em Santa Catarina. Então, fica entre o vento de 40 e o vento de 45. Então, eu tento interpolar aqui para achar um vento próximo, tá? Da cidade. Então, quem pegou São Paulo ali, ó, São Paulo é o número 12, seria um V0 de 40. Quem pegou, desculpa, 12 é Campinas, um V0 de 40. Então, aqui teria que olhar aqui no mapa e buscar encontrar para a sua cidade a velocidade do vento. Isso aí eu acho que quase todos fizeram. Alguém tem alguma dúvida aqui quanto ao mapa para encontrar o V0? Vinícius, tá ligado o microfone. Então eu vou ativar o mudo. Pessoal, à medida que eu for falando, se vocês tiverem dúvidas, né, aproveitem que essa reunião é para ajudar vocês, já vão questionando aquilo que vocês não entendem como fazer, tá bom? Então, eu encontrei aqui a velocidade inicial, eu tiro desse mapa. Então, no meu caso, 42 metros por segundo. Bom, ok. Próxima coisa que eu preciso encontrar, S1, S2 e S3. O S1, está na norma lá, ele é função do relevo. Então, se vocês entrarem aqui na norma, ó, eu falei que o terreno era plano. Então, deixa eu só ver se... plano, ó, fator topográfico S1. Fator topográfico considera as variações do relevo. Terreno plano ou fracamente acidentado. Isso está na página 22 da norma. S1 igual a 1. Então, minha sugestão, já deixem uns post-its, né? Nas páginas importantes da norma para evitar ficar folheando lá no dia da prova, né? Acho que isso facilita para vocês. Então, nesse caso aqui, S1 igual a 1. Então, S1 igual a 1. Ok? Depois, o próximo que a gente vai calcular é o S2, tá? Então, o S2, vou lá na norma, S2. Mano, esse... Oi, Baltazar, Oi. quer perguntar alguma coisa? Não, não, tudo certo. Tá bom. Vou ativar o mudo, qualquer coisa você desativa. Ok. Fator topográfico S2, a primeira coisa que a gente precisa encontrar está associada com a rugosidade do terreno. Então, aqui tem várias categorias, ó. 1, 2, está na página 25 da norma. 1, 2, 3, 4. Então, eu disse que a obra está localizada em cotas de 3 metros, ó. Deixa eu ver se eu tiver isso daqui. Eu vou pagar, porque isso aqui eu sei de cabeça. Ó, informações que eu dei sobre o vento estão aqui, ó. Bom, aqui. Então, eu disse, ó, que a cota média é de 3 metros dos obstáculos, tá lá na prova de vocês. Se eu entrar aqui na norma, S2. Categoria 3, tem todas as categorias. Categoria 1, mar calmo. Categoria 2, tá vendo? Tem todas as informações aqui e os exemplos. E na categoria 3, diz assim, ó, cota média do topo dos obstáculos, 3 metros. Então, aqui, ó, no caso da prova, a categoria era 3. Então, eu dei as características. Assim, na verdade, para calcular o vento, eu já dei quase tudo pronto, né? Não tinha muitas coisas que tinha que só olhar aqui na norma. Então, nesse caso aqui, é categoria 3. Vou colocar aqui. Então, categoria 3. Categoria 3. Aí eu dei outras informações. Eu disse que a obra tinha um Z igual a 10, que era um hospital, cota média de 3, largura 25 e 45 era o comprimento. Então, lá no S2, quando eu entrar aqui, ó, vou continuar. Para calcular o S2, eu preciso de mais duas informações. Eu preciso do valor do Z, que eu já dei, e preciso do tamanho da edificação. Para quê? Para encontrar aqui a classe. Então, aqui eu tenho, ó, classe A. Toda edificação, tarará, cuja maior dimensão não exceda 20 metros. A minha edificação é 25 por 45. Então, ela não é classe A. Depois, classe B. Toda edificação, né, seja maior do que 20 e menor do que 50. A minha edificação era maior do que 20 e menor que 50. Então, era classe B. Então, era categoria 3, classe B. Tá bom? Então, com as informações que eu dei, né? No caso do trabalho, vocês tiveram que encontrar isso e muitas vezes não estava interpolado. Então, aqui eu já sabia isso aqui.
Para calcular o S2, a gente vem nessa tabela aqui, ó. Calcular o S2. O que que a gente entra aqui? Primeiro com a categoria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no nosso caso, 3. Depois com a classe A, B ou C. No nosso caso, era a classe B, certo? Ó, de 25 e 45, está entre 20 e 50. E o Z eu já dei, ó, era só pegar o valor aqui, gente, ó, 0,92, ó. Categoria 3, classe B. Era esse valor aqui, ó, 0,92. Não precisava nem interpolar, porque eu já dei um Z inteiro. Então, ia pegar o valor daqui. S2, então, deu... Vou botar aqui, ó, Z igual a 10. Opa, Z igual a 10. Então, S2 era igual a 0,92. E o S3? O S3 era só vir aqui nessa tabela, ó, e procurar. Estruturas cuja ruína, parará, possa oferecer, e aqui tem uma palavra, ó, hospitais, que era o que a norma diz, que a prova pedia, era um hospital. Então, era só pegar esse valor do S3, 1,11. Então, S3, 1,11. Se fosse uma outro tipo de edificação, aqui na norma tem todas, ó, aí vocês vão ler. Indústria. Então, o S3 é em função do fator de ocupação. Porque imaginem vocês que, se numa situação de vento extremo, um hospital ele não pode ser abalado sua estrutura. Então, são edificações, por exemplo, quartel, central de comando, de controle, né? Questões que envolvam segurança, essas áreas elas não podem ser afetadas numa condição crítica de vento, porque são áreas que, em geral, as pessoas vão ser levadas às vítimas ou precisam estar em ação. Então, a gente utiliza um coeficiente amplificador para o S3, tá bom? Então, nesse caso aqui era um hospital, então o S3 saía direto dessa tabela 1,10, tá bom? Alguma dúvida sobre S1, S2, S3? Encontrados, então, aí, pessoal, S1, S2, S3, eu vou calcular o VK, que é o vento característico da minha obra. Então, é 42 vezes 1 do S1 vezes 0,92 do S2 vezes 1,11 do S3. Isso aqui, deixa eu só pegar aqui que eu já tenho os valores para não gastar tempo multiplicando, vou botar para cá. Eu não sei. Então, vai ser 42,92, 1,11. Isso aqui deu 42,504 metros por segundo. É o vento característico da minha obra, tá bom? Só ver se está certo mesmo. 11,92 vezes. Não deu isso, né? 42, 1,11,92. 42,89. Certo? Alguma pergunta aqui? Bom, então eu achei o vento característico, tá? Agora eu preciso calcular a pressão, que é o Q. Q é igual a, que é um Q minúsculo, por favor. Q é igual a 0,613 vezes o VK elevado ao quadrado, VK elevado ao quadrado. Eita, aí, ok. Então, isso aqui, esse vento aí elevado ao quadrado, 0,613. Isso aqui dá 1.127,66 newtons por metro quadrado. Tá bom? Essa é a unidade, essa já é a pressão do vento que está batendo lá na minha obra. Só que essa é a pressão do vento como um todo. No caso do exercício da prova, eu pedia para vocês calcularem a terça da cobertura. Então, se era a terça da cobertura, vocês não precisavam calcular vento de parede, né? E eu comentei isso lá no dia da prova. Era só o coeficiente da terça de cobertura. E como é somente a terça, não é o perfil da cobertura, vocês só precisavam pegar o pior coeficiente, porque a terça de cobertura a gente dimensiona para o pior coeficiente. Tudo bem? Então, aqui na norma, quando vocês entravam, estava aqui,
a gente tem que procurar os coeficientes de pressão externa. Esses coeficientes aqui de pressão externa, que estão aqui ó, na tabela 6, são coeficientes de parede. Então, teve muito aluno que ficou calculando isso aqui que não era necessário. Por quê? Porque eu não pedi terça de fechamento. Se eu tivesse pedido terça de fechamento, vocês teriam que calcular aqui o maior coeficiente de parede externa. Eu pedi terça de cobertura. Então, isso aqui é para coeficiente de parede. A gente dimensiona pilar, a gente dimensiona terça de fechamento, tudo que vai nas paredes, no entorno da obra. Então, o que que vocês teriam que procurar? Aqui, ó, esse aqui, que é o desenho do da nossa estrutura, que é duas águas, né? Então, aqui, ó, tem esse aqui de duas águas, depois tem uma água, ó. Então, a norma tem várias tabelas para características, desenhos de obras diferentes, ó. Aqui tem uma calha no meio, tá? Então, aqui múltiplas águas. Então, no nosso caso, era esse primeiro desenho aqui, que foi também o que vocês usaram no trabalho. Então, eu disse que o H, então, ao pé direito da obra, era 8 metros, tá bom? O B aqui, ó, tá desenhado, ó, o B é essa dimensão. Então, no caso da nossa obra, era uma obra de 25 por 45. Então, o B era igual a 25. Então, eu vou botar aqui, ó. B igual a 25, H igual a 8. Então, a primeira conta que eu tenho que fazer aqui, ó, é fazer a relação do H sobre o B. O meu H era 8 e o B era 25. Então, 8, 25 divididos dá 0,32. Então, vou colocar aqui, ó. H divididos por B. Isso aqui dá 0,32, certo? Então, 0,32, indo para a norma, menor do que 0,5, era esta parte aqui da norma que eu ia utilizar. Eu já dei a inclinação no enunciado do exercício, que era 5 graus, se eu não me engano. Aqui, ó. Não, desculpa. Inclinação do telhado, 10 graus. Então, era só vir aqui, gente. Eu não precisava nem fazer desenho. Era só pegar o maior coeficiente. Então, ó, era nesta parte aqui, inclinação de 10 graus. Qual é o maior coeficiente aqui dessa parte, tá? Aqui, esse EP médio. Essa parte, 1,2. Só pegar, não pedi para desenhar, eu pedi para calcular a terça, então era só vir aqui pegar esse coeficiente. Então, CPE é igual a 1,20. Só isso que eu precisava fazer. Aí, o que acontece? Eu encontrei a pressão que está nessa terça da cobertura, né? Eu encontrei a pressão está aqui e o coeficiente de pressão externa é esse. Então, a carga de vento que estava na cobertura final, vamos dizer assim, vou botar aqui, vai ser o meu coeficiente de pressão externa, que sai daquelas tabelas, então, 1,20 vezes 1.127,66. Então, aqui, 1,20. Então, 1.353. Vou botar 20, tá bom? Newtons por metro quadrado. Ok? Se eu quiser, eu já posso transformar isso aqui para quilonewtons. Então, dividir por 1.000. Então, 1,353 quilonewtons por metro, por metro quadrado. Tá bom? Então, dividir por 1.000 para deixar em quilonewtons, porque aqui, se eu não me engano, aqui está em quilograma-força. Então, aqui eu vou transformar para quilonewtons, tá bom? Ok. Então, aqui eu já encontrei a carga do vento. Era só essas contas aqui que precisavam fazer para o vento. Tá bom? Não precisava fazer mais nada além disso. Alguma dúvida do vento que vocês queiram perguntar ainda? Não? Não, professora, tudo jóia. Não? Fran, Não, tudo Larissa, bem? essa parte até eu entendi. Eu só não E, consegui desenvolver, mas te dá umas me dá um. palmadas. Ai, meu Deus do céu, viu? Baltazar, entendido? Entendido isso. Então tá bom. Léo, Valeu. Entendi. Naquele dia da prova lá, você tinha dito que eu não tinha conta, só que eu tava pensando que esse começo não teria na prova. Aí a hora que você passou perto da minha mesa, você falou assim, eu acho que você não tem a conta. Daí, bem, aí eu já travei ali, já falei, não botei a conta, como que eu vou fazer?
Como assim não tem a conta? Porque esse início aí eu sabia fazer. Só que quando você passou lá que eu tava com aquele monte de slide, você falou, ih, eu acho que você não tem a aula do dia que eu passei. Ah, Aí eu falei, mas aí no nossa. final, né? Daí eu falei, ah, agora lascou, né? Mas se você Mas eu tivesse feito entendi. alguma parte, né? Porque eu corrigi por partes, né? Então, quem Aham. fez isso, quem fez aquilo, se tivesse feito aí uma parte, pelo menos. Não, Mas mas tudo beleza. bem. Mas vai Tudo dar bem. certo. Aqui, de quilograma força por metro quadrado, né? Eu vou passar para quilonewtons, então vou dividir aqui por 100, vai dar 0,15. Só para estar tudo na mesma unidade. Aqui 0,25 quilonewtons por metro quadrado. Bom, então só para poder fazer agora aqui as combinações. Então, fiz o vento, agora eu vou combinar. Quando a gente dimensiona terça, né, de cobertura, que nem vocês fizeram no trabalho, a gente só tem duas combinações. Na verdade, a gente tem três, né, mas uma delas é só para ver, a norma diz que a gente tem que calcular a terça de cobertura colocando uma carga central de 100 quilos 100 quilograma força, uma carga central no meio da terça, tá bom? Mas eu nem pedi isso aqui para vocês, então seriam duas combinações. Uma combinação 1, que eu vou combinar quem? Peso próprio e sobrecarga. Então, peso próprio para a estrutura metálica, 1,25. No caso da ação variável, então, lembrando lá, é sempre a ação permanente vai vir um percentual dela, e depois vai vir uma ação variável. Se a ação variável tem o mesmo sentido da ação permanente, esse coeficiente que multiplica o peso próprio aí, ele é 1,25. Então, no nosso caso, o peso próprio e a sobrecarga, ambos são para baixo. Então, nesse caso aí, o peso próprio eu estou multiplicando por 1,25 e a sobrecarga por 1,5. Ok? Combinação 2, eu vou multiplicar peso próprio e vento. Como o vento é contrário ao peso próprio, porque o vento está sugando a estrutura e o peso próprio está, né, comprimindo, vamos dizer, empurrando para baixo, então o peso próprio eu multiplico por 1 e o vento eu multiplico por 1,4. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Combinações? Não? Então tá. Então aqui, pessoal, é só duas combinações. Essa combinação 2, ela seria a combinação da terça também, né? Só da terça, porque eu não pedi para fazer da estrutura. Tá bom? Ah, tá. Se eu tivesse Entendi. pedido para fazer do perfil da cobertura, vocês teriam aqui uma vez o peso próprio, mais 1,4 vento da direita. Depois, Sim. combinação 3, 1 de peso próprio, mais 1,4 vezes vento da esquerda. Depois, combinação 4, 1 vezes peso próprio, mais Certo. 1,4 vento Então, longitudinal. eu só vou multiplicar pelo vento longitudinal, por exemplo, que seria que vai bater Pelo no peso aqui. maior coeficiente. Ah, entendeu. Beleza. Entendeu? Que foi esse CPE de 1,20. Não interessa se ele é longitudinal, se ele é direita, se ele é esquerda. No caso da terça, a gente entra na tabela e pega o maior coeficiente que tiver. Tá Tá bom? bom. Só para Obrigada. terça, tá bom? Se fosse a tesoura, eu teria que ver cada lado todo separado. Ok. Então, eu encontrei aqui a combinação. Então, eu vou fazer a conta aqui, ó. Vou fazer combinação 1. Vai ser 1,25 vezes o peso próprio, 0,15, mais 1,5 vezes 0,25. Depois, combinação 2, vai ser 1 vezes 0,15, mais 1,4 vezes 1,353. Tá bom? Então, aqui vai ser 0,15, 1,25, 1,5,25. 0,5625, tá? Isso aqui tá em quilonewton por metro quadrado. Aqui, 1,4, 1,353,
2,0442. 2,0442 quilonewton por metro quadrado. Bom, então esses valores aqui que eu encontrei de combinação 1 e combinação 2. Esses valores estão em quilonewton por metro quadrado. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Ok. Agora, essas cargas estão por metro quadrado. E uma terça, ela é um elemento linear, como se fosse uma viga, certo? Então, ela é um elemento assim que tem uma linha. Então, o que eu tenho que distribuir quando eu tenho um elemento linear, uma viga, uma terça de cobertura, uma terça de fechamento, é uma carga por metro. Eu tenho que distribuir no comprimento da viga. Então, aqui eu tenho uma carga por metro quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa carga por metro quadrado e multiplicar por quanto de contribuição que vai ir desse metro quadrado para a minha terça, tá? Então, eu vou ver se eu consigo abrir o Paint aqui para fazer um desenho. Tá aparecendo aí para vocês? O Paint? Sim, tá aparecendo. Então, gente, imagine, né, que... Depois vou pegar uma outra linha e vou fazer aqui, ó. Minha tesoura tava assim, tá bom? Aí eu tenho aqui uma terça aqui em cima. Depois eu tenho várias terças, tá bom? Aqui. Deixa eu só apagar esse aqui e vou fazer uma cópia. Larissa, Oi, quilonewton você dividiu por 1000 ou 100? Eu não vi ali. por 100. É Por 100? quilograma. É assim, se você tá em quilonewton, você multiplica por 100 Uhum, para transformar para quilograma força. uhum. Se você está em quilograma força, você divide por 100 para ir para quilonewton. Tá, beleza. Obrigado. Nada. Ah, vou desenhar assim mesmo as terças, tá? Imaginem que é um perfil U, tá, gente? Então, lá no exercício, então aqui a gente tem a tesoura. Eu vou tentar fazer uma perspectiva que não vai ficar muito perspectiva, mas, ó, aqui tem outra tesoura, tá bom? Imaginem lá a situação. Vamos dizer assim, tá? Então, tem um pórtico aqui, tem um pilar aqui, ó. Depois aqui tem outro pilar, tá? Deu para entender? Sim. Entender? Tá. Então, aqui tem um pórtico, depois essa distância daqui até aqui é 7,5 metros, que está dito lá, distância entre portos, 7,5 metros. Ixi, peraí. Vocês estão, não tá vendo a tela, né? Sumiu. Assim, Larissa, a tela tá Professora, eu tô aparecendo. vendo. É que ela ficou preta para mim, eu não consigo ver o que eu tô falando. Só um pouquinho. Ah, tá. Mas pra gente Deu. tá aparecendo. Tá, agora sim. Então, deixa eu botar aqui um número maior. Ó, então, os pórticos, eles estão afastados a cada 7,5. Então, tem um pórtico, depois de 7,5 tem outro pórtico. E esses pórticos, eles são ligados aqui, ó, por terças, que são esses elementos que estão aqui em cima, ó. Vamos dizer assim, tá? Aqui, ó. Tá bom? Então, as terças ficam em cima das tesouras, e essas terças são que seguram a telha, que vai aqui em cima, ó. Então, tipo, a telha é um retângulo deitado aqui em cima, tá? Então, a telha é colocada aqui assim, ó. Então, a telha prende na terça e a terça descarrega na tesoura. E a tesoura descarrega no pilar, tá? Então, aqui eu tinha um pórtico afastado de outro 7,5. E o que eu pedi para vocês dimensionarem eram esses elementos vermelhos aqui. Vermelho aqui, ó. Vermelho, vermelho. Esse aqui também era vermelho. Que são as terças de cobertura, que é quem está segurando a telha. Tudo bem? Entenderam o esquema? Eu não entendi. Tá bom, Fran. Eu fiquei É com dúvida assim. nessa distância de 7,75 entre os pórticos. Então, eu tenho 2 pórticos aqui, certo? Deixa eu ver se eu acho uma foto. O pórtico seria como se fosse pilar, ou Fran, É, seriam os pilares.
Tá vendo aqui essa foto? Sim, Tá. entendi. Então são essa distância dos Isso pilares aqui, ó, aqui. isso aqui é um pórtico, vamos dizer assim, tá? Então tem uma treliça e desce um pilar. Ó, aí depois tem outro. Então a cada quanto tem uma fundação, ó. Uma fundação, uma fundação. A distância entre essas fundações é o entre pórticos. Entre pórticos, como o próprio nome diz. Então o entre pórticos daqui até aqui tem 7,5 metros. E aqui em cima, ó, tá vendo que tem uns elementos cinzas, ó? Tá vendo aqui? Onde está passando meu mouse aqui na cobertura. Sim, Esses elementos cinzas que estão aqui, ó, mais fininho, são as terças da cobertura. Então, elas ligam os pórticos, porque a telha é presa nessa terça. Ó, aqui nessa foto tá mais fácil de ver, ó. Tá, é ruim, mas eu acho que fica fácil, ó. Ó, tá vendo, ó? Tem uma tesoura aqui, ó. Aqui tem outra, ó. E aqui em cima, ó, entre as tesouras, tem essas linhas pretas, ó. Isso aqui são as terças. Então, de um pórtico até o outro tem 7,5, quer dizer que a terça tem 7,5, entendeu? Porque a telha que tá aqui, ó, ela é presa nas terças. Então, a telha prende na terça e a terça prende na tesoura. E a tesoura descarrega no pilar. Entendeu, Fran, agora? entendi, Larissa. Obrigada. Tá, nada. E aí, aqui, aproveitando essa foto, eu já vou falar o que, que é a outra informação que o exercício deu. Então, o entre pórticos, ou seja, a distância desse pilar para esse, e entre as tesouras era 7,5. E aqui em cima, ó, quando a gente tem uma telha, em função do tipo de telha que a gente está utilizando, esses elementos aqui, que são as terças, estão afastados a uma determinada distância máxima. Por quê? Porque é que nem como se fosse uma folha de papel. Quanto mais afastado você tiver dos apoios, e se o papel for muito fininho, ele vai cair no meio, não vai? Se o papel for mais grosso, vocês pegarem uma cartolina, por exemplo, ele aguenta vocês espaçarem mais. Então, vocês conseguem deixar um espaçamento maior. Se vocês fizerem um papel e fizerem um monte de dobradura, vocês conseguem afastar ainda mais os apoios, tá? Então, a telha, ela permite algumas distâncias entre as terças. Então, quanto maior o trapézio, por exemplo, a TP100, ela permite que a distância dessa terça para essa aqui seja 3 metros. No caso da TP40, a gente leva até no máximo aí uns 2,40. Isso é função da pressão do vento, tá? Mas no caso do exercício, eu já disse que o máximo espaçamento era 2,10. Então, a distância dessa terça para essa era 2,10. Então, o que vocês teriam que fazer? Vir aqui. Essa carga aqui está por metro quadrado. Então, se a gente observar essa foto, então, essa terça, então, é uma carga que está no metro quadrado, tá bom? Está distribuída numa área. Então, está distribuída em que área? Na área da cobertura. Entendeu? Ela está distribuída aqui na telha. É uma área que está em metro quadrado. Eu tenho que levar uma carga para esse comprimento de terça. Tem que ser uma carga por metro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço dessa área aqui e um pedaço dessa área aqui, metade. Então, metade vem para cá, metade vem para cá. Então, na verdade, é um vão inteiro, né? Se pega metade de cada lado, é como se tivesse um vão inteiro. Então, essa valor que a gente vai multiplicar aqui, ó. Então, aqui está uma carga por metro quadrado. Eu falei para vocês que a gente precisa de uma carga por metro, porque a terça é um elemento linear. Então, a gente vai vir aqui e vai botar assim, ó, carga na terça. Então, vai ser esse 0,5625 quilonewton por metro quadrado. Eu tenho que multiplicar por alguma coisa. E essa alguma coisa é essa contribuição que cada terça tem. Ou seja, eu vou pegar um pouquinho de cada lado. Então, nesse caso aqui, eu já dei no exercício. Era só multiplicar por 2,10. Entenderam? Entendeu, Fran? Entendi, Larissa. Os demais, Baltazar, Léo, Sim, entendendo. Entendi, Larissa. Agora tá entendi. bom? Então, 0,18125. Aí, essa carga, ela já Professora, essa daí tá... seria a combinação, né? Aí eu tô multiplicando pela área de influência. Essa seria a linha de Isso, influência, não é? Tá certo. isso. Eu já tô fazendo a carga na terça, vou botar assim, a combinação 1. Tá bom? Isso aqui já é a carga que vai estar lá na terça. É isso, com isso aqui que eu vou carregar. Ok.
Nossa, o que eu fiz aqui? Nem sei. Tá bom? Carga na terça. Depois eu vou fazer a carga na terça, combinação 2. O que eu vou fazer? A mesma coisa, só que em vez de pegar a carga da combinação 1, eu vou pegar a carga da combinação 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2,0442 e vou multiplicar por 2,10, porque é a mesma área de influência, tá bom? Então, 2,0442, 2,10. Dá 4,29, 282. 4,20, 4,30, tá? Vou botar aqui, para ficar mais fácil de fazer as contas. Tá bom? Vocês vão ver que a diferença aqui não vai dar nada. Vou botar assim, ó, 1,18 e 4,30. Então, a minha terça... Pronto, cheguei no carregamento, gente. Tá bom? Então, o que é isso aí? Isso aí é a carga que tá lá na terça. Então, é como se eu fizesse um desenhinho lá no F-Tool, 2 apoios, porque eu falei para vocês rodar como se fosse biapoiado, e uma carga. Qual é a diferença? Essa carga aqui, ó... Ah, desculpa, eu fiz uma coisa errada. Aqui, essa aqui é para baixo. Deixa eu só botar aqui, ó. Menos, vou botar menos aqui, tá bom? Essa aqui é para baixo, menos 0,56. Então, aqui é menos 1,18. Aqui eu tenho que diminuir, ó, porque esse aqui é para baixo e esse aqui é para cima. Então, vou ajustar aqui a conta, tá? 1,4, 1,353 vezes 0,15, menos 1,74 aqui. 1,7442. Só explicar por que eu fiz aqui, eu esqueci. Porque o vento tá para cima e o peso próprio tá para baixo, né? Então, aqui eu esqueci eu somei. Então, vou até fazer de novo. 1,353, 1,4 vezes 0,15 menos 1,74. Então, aqui é 1,7442, 2,10. Tem um desconto porque hoje é domingo, né, gente? A pessoa já... 3,66. Tá bom? Entenderam o que eu fiz aqui? Não, eu não entendi, Larissa. É O porque que você aqui, ó, fez? é porque o peso próprio e a sobrecarga estão para baixo, tá, Fran? Certo. Uhum. Então, aqui eu botei o sinal negativo, que eu não tinha colocado aqui, ó, menos e menos. Então, essa carga aqui é negativa, ou seja, tá atuando para baixo, tá bom? E depois aqui, quando eu fui fazer a combinação do peso próprio e do vento, o vento continua atuando para baixo, e eu não tinha colocado aqui o negativo no 0,15. Então, aqui é menos 0,15, e o vento é sucção, é para cima. Então, ele é Mas, positivo. mas esse valor final do C1, ele não muda também porque ele é negativo? Porque se eu tenho... Já mudei, ó. Só que os Não, dois são eu tô falando... negativos. Não, eu tô falando do C1 sem ser a carga. Ele não vai ficar 0,4375, uma coisa assim? Porque se você pega, ó, Mas os dois são 1,25, negativos, eu só mudei o sinal. esse 1,25, ele não é positivo? Sim, mas vai continuar. Quando ele multiplicar um número Vezes negativo, ele vai ficar negativo. 0,15 Isso. mais 1,5 vezes 0,25. Que também é negativo. O 0,25 é negativo também. Sim, tá, entendi. Entendeu? Aqui só mudou o sinal. É aqui que eu tinha esquecido de botar esse menos aqui, tinha somado. Você tem que subtrair, porque o peso próprio é para baixo e o vento é para cima. Por isso que a estrutura de concreto, como ela é muito pesada, o vento nem faz diferença para ela. Porque o peso próprio é muito elevado. Entendeu? Então aqui não faz diferença nenhuma. O vento não dimensiona a estrutura de concreto. O que dimensiona a estrutura de concreto é peso próprio e sobrecarga. Tá bom? Certo. Ok, pessoal? Entenderam aqui o que eu fiz? Correção? Ok. Então, aqui eu já cheguei numa carga por metro. Eu não preciso fazer as duas, porque a terça, no caso do aço, eu não preciso fazer, tá? Se isso aqui fosse de concreto, eu precisaria, porque aqui vai dar um momento para um lado e aqui vai dar um momento para o outro. Então, é diferente, tá? Mas no caso da estrutura de aço, a flexão para nós não interessa o sinal. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a maior carga. Não preciso pegar as duas. No caso da terça, tá bom? Tô falando do exercício da prova, que é uma terça. Então, eu vou pegar a maior carga que eu encontrei aqui. A maior carga que eu encontrei, 3,66. Então, com essa carga de 3,66, gente, eu vou fazer lá o... Deixa eu tentar fazer aqui no Paint, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vou pegar aqui, vou desenhar uma viguinha que tem 7,5
7,5. De um lado é um vínculo de primeiro gênero, né? Tanto faz o lado para nós, porque só tem carga em Y, né? Como é bom esses programas. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, pelo amor de Deus. Tá bem no extremo aqui, tá? O, o vínculo. Então, e aqui vai ter uma carga distribuída aqui em cima, certo? Uma carga distribuída do valor aqui, ó, 3,66 quilonewtons por metro, tá bom? Então, teria que fazer deixa eu desenhar aqui, vai ser melhor aqui, porque lá tá muito ruim. Então, eu vou botar aqui uma viguinha. Tá? Então, vou dizer que o azul é de primeiro gênero e o vermelho é de segundo, tá? Aqui vai ter uma carga distribuída. Uma carga distribuída de 3,66 quilonewtons por metro. Vou só arrumar um negócio aqui, daí depois. Tá? Então tem uma carga distribuída, tá? Imaginem que aqui tem várias setinhas lá que nem a gente fazia em teorias. Então, se a gente for fazer o diagrama, cálculo de reações, como é uma carga igual, né? Uma carga simétrica, o valor da reação em cada vínculo desses vai ser o valor da área dessa figura. Então, essa carga total aí, carga vai ser 3,66 vezes 7,5, porque é uma viga que tem aqui embaixo, né? 7,5 metros. Tudo bem, gente? Lá, teorias, né? É uma viguinha simples. Então, 3,66 vezes 7,5. Dá 27, essa carga aqui, ela é 27,45 quilonewtons. Tá bom? Então, cada reação, tanto a azul quanto a vermelha, ela tem metade dessa carga. Então, 13,725. Então, a reação em cada apoio, né? É como se tivesse uma pessoa ali na posição azul e uma pessoa na posição vermelha. Então, cada um vai receber metade da carga. Então, 13,725 quilonewtons. Tudo bem aqui, pessoal? Lembraram disso? Ok. Com esses valores, eu faço um diagrama. Então, isso aqui é. Então, como que faz? Lembram lá da teorias 1? Então, primeira coisa, obedeço às cargas. Então, aqui tem uma reação de 13,725. Eu vou subir aqui. Só botar um texto aqui, porque depois eu não vou ter. Consigo escrever embaixo. Então, tá aqui, ó. Dos dois lados, né? E aqui é isso aqui. Subir o 13,725, tem uma carga distribuída de 27,45, vai parar em 13,725 de novo. Bom, diagrama de esforço cortante dessa viga era isso aí. Aí eu vou fazer o diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor dessa viga aí, só fazer a área desses triângulos, lembram lá? E aí vai ser aqui uma parábola. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou tentar, né? Não. Vou girar.
tá? Imagine aqui uma parábola grande. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não consigo. Tá, mas é que é uma parábola, tá bom? Tem uma certa imaginação. Tá? Sai aqui de zero, não sai de... Tá, acho que é mais fácil mexer essa linha preta. Tá bom? Que é uma parábola, tá bom? Onde o valor máximo aqui embaixo é o valor da área desse triângulo, que é QL ao quadrado divididos por 8, esse valor máximo. É algo, sempre que a gente vai rodar uma estrutura biapoiada que tem uma carga distribuída em cima, é Q vezes o L ao quadrado divididos por 8, é uma equação fixa, tá? Mas não lembro disso um dia da prova, vou fazer um dia um concurso, não sei. Só calcular a área dessa figura aí. Então, a área dessa figura aí, área 1, vou chamar de área 1, é base. Qual é o valor da base? Se essa viga toda aqui tem 7,5, o valor da base é metade, né? Porque só tem essa carga distribuída e ela corta a figura bem no meio. Então, 7,5 divididos por 2, 3,75, vezes a altura é 13,725, divididos por 2, a área do triângulo, tá bom? Então, 13,725 vezes 3,75 divididos por 2, o valor do momento fletor é 25,734, tá bom? Então, esse valorzinho aqui de baixo, aqui, ó, esse valor aqui é 25,734 quilonewtons metro, tá? Que é o diagrama de momento fletor, essa equação aí desse momento fletor, M máximo, quando a carga é distribuída em uma única carga, vocês podem utilizar Q vezes o L ao quadrado, divididos por 8, tá? Esse diagrama, quando é uma carga distribuída e uma viga biapoiada, esse momento fletor sempre vai se obter através dessa equação. E esse aqui é só fazer a área dessa figura e dividir por 2, tá bom? Então, quando é uma carga distribuída assim no comprimento, é essa equação que a gente usa quando é uma viga biapoiada, tá bom? Se tivesse mais um pilar ali no meio, não era essa equação. Aí tem que fazer método de cross, deslocamento e tal. Mas uma viguinha biapoiada é uma das coisas mais simples que vai aparecer na nossa vida e resolve assim, tá bom? Então, eu encontrei... Professora, Oi. o Michael não tá conseguindo falar na, na videoaula. Ele tá perguntando se vai precisar desenhar na prova. Não? Poderia só ter Não, feito, eu só estou mostrando da onde que sai. tá bom. Bom, ok. Bom, fiz isso aqui. Então, o que acontece na vida, gente? Todo dimensionamento de qualquer estrutura que for na vida de vocês, concreto, madeira, aço, qualquer coisa que vocês forem dimensionar, primeira coisa que a gente faz, encontrar as cargas, que foi o que a gente fez lá no início, né? Eu já dei peso próprio sobrecarga, e a gente encontrou o vento e combinou. Primeiro passo é esse. Depois a gente faz os diagramas, tá? Então, que vocês podem utilizar na vida de vocês o F2 ou outro programa. Com base nas respostas dos diagramas, é com base nessas respostas verdes aqui, é que a gente faz o dimensionamento de qualquer estrutura. Então, a gente vai verificar o quê? Para um determinado perfil que eu vou testar, eu vou testando, tá? Então, o aço, até é um pouco diferente do concreto, porque no concreto a gente acha esses esforços, joga nas equações e descobre quanto de armadura a gente vai utilizar para suportar esses esforços. O aço, a gente testa o perfil para que aguente a esse esforço. Então, a gente vai testando perfis. Então, mesmo quando vocês forem usar um programa de dimensionamento, vocês vão ver, vai estar lá a estrutura toda carregada, combinada, e vocês vão, vou botar um perfil U de tanto, testa, não passou. Aí vocês vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, a gente vai testando o perfil, né? Claro que às vezes vocês podem pedir para o programa autodimensionar, mas aí, o que acontece na maior parte das vezes? Ele pega um monte de perfil, ele vai tipo assim, se a estrutura tem 6 metros, a cada metro ele vai colocando um perfil, sabe? Então é bem ruim. Então o que que a gente faz? A gente vai testando perfis para os comprimentos que a gente tem. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, vocês vão ver que vai ser bem simples de fazer. Então, no caso da terça, eu ensinei, a gente teve aulas de tração, compressão e flexão, tá? No caso da terça, é só flexão, né? Eu pedi para dimensionar esforço cortante, solicitação de cortante e momento fletor. Eram duas verificações que a gente tinha que fazer.
Então, eu sei o quanto essa terça está solicitada internamente, que é esses verdes. E eu vou testar perfis que aguentem esses verdes, tá? Então, eu vou pegar um perfil e vou testar. Aguenta? Aguenta. Se aguentar, é esse perfil que eu vou usar, tá bom? Obviamente que o pessoal já testou uns perfis bem grandes ali no início e já resolveu. Mas na vida real, a gente testa um, perfil passou, a gente testa um menor, perfil passou, a gente testa um menor, né? Até achar um perfil que fique assim, na iminência da resistência com a solicitação. A gente tenta fazer o máximo possível para que seja o solicitado e o resistente ali perto. Porque se vocês forem ver, a gente já trabalha, né, com vários coeficientes amplificadores, no caso da combinação, e redutores, porque a gente reduz a resistência do aço. Então, se a gente trabalhar com muita folga, a gente está, assim, super dimensionando a estrutura, tá bom? Então, sempre procurem fazer que o dimensionamento dê, assim, exato, né? O mais próximo possível, o quanto eu solicito do quanto eu resisto. Bom, então aqui na aula, que aula que vocês iriam ver? Vocês iriam ver essa aqui, ó, que é a parte 3, que é a de flexão. Então aqui, ó, flexão simples, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha 3 verificações para fazer. Flambagem local com torção, que é essa aqui, flambagem local da mesa e flambagem local da alma. Eram as 3 verificações, tá? Então, o que que a gente tinha que fazer? Achar aqui, ó, verificar a característica do perfil. Então, deixa eu só ver onde é que está essa tabela. Então, aqui, ó. A gente precisa verificar flambagem local da mesa, flambagem local da alma e flambagem com torção. Então, a gente precisa verificar se o perfil passa, tá? Então, tem que fazer as 3 verificações. Então, a primeira que a gente pode fazer é a flambagem local da mesa ou da alma, que são as mais simples. Para fazer essa verificação, eu tenho que fazer esses cálculos aqui, ó. Então, o que que é esse MRD? MRD é o momento resistente de cálculo do perfil para a verificação da alma e da mesa. Então, o que a gente encontrou lá no diagrama, aquele verdinho que eu pintei, é o MSD, ou seja, é a solicitação que o perfil está tendo. Esse MRD é a resistência que o perfil tem. Então, a gente precisa encontrar o MRD para comparar com o MSD. Se o MRD, que é a resistência do perfil, for maior do que aquele valor verde que eu encontrei, o perfil aguenta o dimensionamento, tá? E é isso que a gente vai verificar. Então, a gente vai ver aqui, vamos fazer aqui, ó. Flambagem. Flambagem local da alma. Bom, então tá aqui. Deixa eu fechar essa aula. Aqui. Flambagem local da mesa e da alma são as mesmas equações. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente sempre tenta dimensionar nessa parte aqui, ó. Quando esse lambda for maior do que o lambda P, tá? Porque a gente tem aqui uma viga curta ou seção compacta, depois tem a semicompacta e depois a esbelta. Ah, professora, posso fazer uma seção esbelta? Pode. Só que o melhor vai ser na seção compacta, tá? No que se refere a contas para vocês. Então, no caso de prova, a gente busca aí uma seção compacta para não ter que fazer esse monte de contas que vai aparecer aqui. Tem casos na vida da gente que não vai ter como cair na sessão compacta e eu vou ter que fazer como uma sessão esbelta, tá bom? Mas aí os programas vão nos ajudar a dimensionar. No caso de prova, busquem sempre fazer aí sessão compacta, tá bom? Que é o lambda menor do que o lambda P. Então eu vou testar um perfil que eu verifique que essa situação acontece, senão eu vou ficar um tempão calculando, tá? Então, eu vou testar um perfil. Então, eu fui lá na prova de vocês, ó. Então, eu dei os perfis aqui, ó. Todas as informações estavam aqui. Deixa eu fazer isso aqui girar. Professora, Ah, pode falar, Tainá. só um minutinho. Aquela hora você tinha falado que o MRD era o quê? A capacidade de resistência, é isso? É, o momento resistente do perfil. Quanto ele resiste de momento na flexão, Ok. tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho os perfis, tá bom? Então,
Vocês vão testar. Então, o que que a gente faz? A gente testa perfis, tá bom? Eu vou testar um perfil aqui. Eu vou testar um W. Perfil que você usou aí, Tainá? Eu usei. Peraí. O W 150 vezes por 37,1. Ah, vou usar outro. Muito grande. Tá, mas tudo bem. Eu acho que eu vou usar esse aqui, ó. W 200. Eu vou usar esse aqui, W 226,6, tá bom? Vocês vão Falou, testar, gente. você falou que o meu foi muito grande? É 37,1, né? É, lá em cima é tipo uma, duas, É, três, porque o quatro, peso cinco. dele A é 30, sexta. o peso dele é Ah, 37 quilos por metro. Esse número que está aqui entendi. depois de 150, ele é baixo, tem 15, mas ele pesa 37 quilos por metro. Ah, entendi. Pessoal, uma coisa importante, nós estamos dimensionando a terça aqui com o perfil I, porque foi o mais fácil para botar na prova, mas obviamente que uma terça nunca vai ser em perfil I, ela vai ser em perfil U, perfil Z, tá bom? Mas para facilitar para vocês, eu coloquei um perfil, senão vocês iam ficar um tempão calculando, porque não vai cair numa seção compacta, tá bom? Então, no caso da prova, eu coloquei, mas se fosse na vida real, seria um U ou um Z, tá bom? Ok, mas aí vocês vão ter um programa para ajudar vocês a dimensionar. Então, eu vou usar aqui um 226,6, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou vir aqui e essas propriedades saem todas da tabela. Então, eu vou testar um W 226,6. Ah, professor, e qual que eu vou testar? Você que escolhe um perfil lá. Mas no caso da prova, se ele não tivesse dado uma sessão compacta, mudem o perfil, tá bom? Porque daí senão vocês vão ter que ficar um tempão calculando. Como deu compacta, daí, não deu compacta, eu vou trocar o perfil. Já troquem o perfil para não ter que fazer um monte de conta, tá bom? Porque eu deixei liberado para usar o perfil que vocês quisessem, tá? Então, eu vou testar esse W 226,6. E aí, para calcular aqui, ó, tem essa tabela que está lá no slide, aqui eu não sei qual que é o número, 16, aula 5, parte 3, slide 16. Então, aqui diz assim, ó, flambagem, eu estou fazendo da alma, né? Flambagem local da alma. Então, lá nesse slide, nessa aula, flambagem local da alma, tá aqui, ó, flambagem local da alma. Para calcular o lambda, eu pego o H e divido pelo TW, tá bom? Então, o H, agora eu tô falando do perfil, tá bom? Então, para calcular o lambda, vamos ver se a gente acha aqui um lambda, né? Por aqui. Né? Vou colocar isso aqui mesmo, tá, gente? Esse símbolo aqui, tá bom? Vocês digitam aí como se fosse um lambda. Um lambda é igual ao H divididos por TW. H divididos por TW, tá bom? Então, vai ser o H, vou lá na minha tabela. Ó, tá aqui. Ó, tá aqui meu perfil, ó. Deixa eu...
Bom, então H tá aqui, ó, H, 190, tá vendo? E TW tá aqui também, 5,8. Observem que aqui tá em milímetros, tá? Então, H, mas aqui tanto faz, porque eu vou dividir milímetros por milímetros, então, H, 190 e TW, já esqueci, TW, 5,8. H, 190 e TW, 5,8. 5,8. Então, isso aqui vai dar 190, 5,8. 32,76. Tá bom? Lambda. Vou calcular agora o lambda P. Tá? Lambda P. Vou lá na minha tabela. Lambda P. 3,76 vezes a raiz do módulo de elasticidade do aço divididos por Fy. Então, 3,76. Vou deixar aqui, ó. Então, ó, 3,76 vezes a raiz do módulo de elasticidade do aço. Então, como a gente utilizou aí, o módulo de elasticidade do aço é sempre fixo. Então, aqui é 2.000. Deixa eu ver só para não precisar fazer conta. Ele é 20.000, né? 20.000 divididos pelo Fy. Da onde que sai o Fy? No enunciado do exercício, eu falei que o aço era A572, né? Com, aqui, ó, A572, F último 450. Então, lá numa aula lá, ó, A572, vocês procuraram o aço, F último 450, aqui, ó. Então, o F último é 450, o Fy 345 megapascal. Então, vou fechar aqui, Fy 345 megapascal. Então, para transformar em unidade, 34,5, para estar na mesma unidade desse aqui. Isso aqui tudo é raiz, tá bom? Então, vou botar assim, ó, tá? Então, lambda P, deixa eu só botar aqui o B, que é H 190, TW 5,8, 32, aqui, só confirmar, 20.000, 34,5 divididos, raiz, 3,76. 90, noventa vírgula 53. Lambda P, 90,53. É isso aí, né? 3,76. Vocês estão conferindo aí, gente? Tá batendo com o de vocês? Sim, professora, bateu, isso mesmo. Então tá bom. Flambagem local da alma. Flambagem local da alma, H sobre TW. Ok. Agora eu vou fazer flambagem local da mesa. Ah, desculpa. Eu verifiquei aqui que o meu lambda é 32,76 e o meu lambda P 90,53. Ó, certo? Ó, lambda, ok. Aqui na aula, ó, o que que a gente falou? Se o lambda for menor do que o lambda P, que é o caso, porque o lambda P deu 90 e o lambda deu 32. Então, o momento resistente é MPL divididos por alfa A1, tá bom? Então, aqui, verificou isso aqui. Ó, como o lambda, ele é
menor do que o lambda P, o momento resistente é dado por essa equação aqui, ó. O lambda P é 90 e o lambda é 32. Então, o momento resistente é MPL divididos por alfa A1. Então, MRD, que é o momento resistente desse perfil para a flambagem local da alma, é o MPL. Aí, dessa mesma aula, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que está aqui, ó. MPL é o FY vezes o Z. O Z sai daqui, ó, do perfil. Então, o Z, ZX, porque a flexão é em torno do eixo do X. Então, o Z desse perfil é 282,3, tá aqui, ó, tabelado. Então, MRD, deixa eu pegar lá o MPL. E só para vocês ficarem com as equações. Copiar. Tá aqui, ó. MRD é o MPL divididos por alfa1. Esse alfa1 vem lá do início da tração, a gente já aprendeu que ele vale 1,10, tá bom? É um valor fixo. Então, MPL é o FY, que eu já sei que é 34,5, vezes o Z. Aí, observem que esse 34,5 está em centímetros. E o Z aqui, ó, também, ó, centímetros ao cubo, se eu não me engano aqui. Então, vezes 282,3. Então, vou vir aqui e vou multiplicar por 282,3. Isso aqui é o MPL. Vou dividir isso aqui tudo por 1,10. Vou botar entre parênteses aqui, ó. MPL é o FY vezes o Z. O FY, que é do tipo do aço, vezes o Z, que sai lá da tabela. Então, é 34,5 vezes 2... Larissa, uma dúvida depois. Pode perguntar. Esse FY 34,5, ele tá na tabela? Porque quando eu dei o exercício na prova, eu falei que o F último era 45, é um aço A572, ó, aço A572, F último 450. E tem uma aula que eu mostrei aqui antes, deixa eu ver se vai ficar fácil de abrir, que é a aula 2, vamos ver se é esse. Não. Aula 3, esse aqui. Ó, propriedades dos aços, que tem uma tabela com todas as resistências dos aços. Então, aqui está o A572, que eu dei, e o F último é 450 e o FY daqui, ó, 345. Tá bom? Então, é tabelado, Perfeito. tá? Tabelado. Beleza. Valeu. Então, aqui, o Z vai ser 34,5, 282,3 vezes, aqui deu 34,5, 282,3 vezes, divididos por 1,10. 8.853,95. Só que isso Professora, aqui, essa primeira conta aí, ela seria a mesma coisa que o MPL ou não? o MPL tá aqui, ó. Isso aqui é o MPL. FY divididos pelo Z. O FY, que eu mostrei para o Baltazar agora, a resistência do aço, e o Z, que sai lá da tabela do perfil. Ok? Ok. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Isso aqui tá em megapascal. Então, lá quando a gente coloca, se eu não me engano, a gente transformou para quilonewtons. Deixa eu só confirmar. Então, vai ser... Nossa, então, uma folha que não seja isso. Aqui. Então, é 345 megapascal. Então, pascal é newton por metro quadrado. Então, 345 vezes 10 na 6 newtons por metro quadrado, certo? Então, quando a gente transforma aqui para quilonewton, vai ser, divide por 100, né? Eu estou fazendo uma conta aqui só para a gente ver a unidade que está saindo. 345 mil vezes
345, 1, 2, 3. Aí eu vou passar de metro quadrado para centímetro. 100 divididos, 100 divididos. É isso aí. Então, essa resposta que está aqui, ó. Esse 34,5, que na verdade é megapascal, ele está em newtons, quilonewtons por centímetro quadrado. Tá bom? Só para vocês saberem as unidades. Esse 282, ele está em centímetros cúbicos. Tá bom? Então, eu estou multiplicando quilonewton por centímetro quadrado vezes centímetro cúbico. Tá bom? Essa resposta que está saindo aqui, ela está em quilonewton vezes centímetro. Né? Porque o centímetro cúbico vai cortar com o centímetro quadrado que está embaixo. E a resposta, deixa eu ver se eu consigo inserir para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Uma Eu achei que seria equação. metro, professora. Eu coloquei metro na prova. Não, não é, porque esse 282 aqui a gente tirou lá de centímetro, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. MRD. Aqui eu vou colocar um outro. Só para vocês verem as unidades, ó. Aqui em cima é o MPL, tá? Então, FY, que é 34,5 kN divididos por centímetro quadrado. Deixa eu movimentar isso aqui para cá. Quilonewton por centímetro quadrado. E esse aqui, ó. Isso aqui, esse quilonewton por centímetro quadrado, eu estou multiplicando por 282,3 centímetros ao cubo. Tá bom? Então, ó, centímetro quadrado, vai cortar com centímetro ao cúbico, vai sobrar um centímetro em cima, tá vendo? E aqui embaixo é o 1,10, que é do alfa 1, ó. Então, em cima, MPL. Quem é MPL? É o FY, que é 34,5 kN por centímetro quadrado, vezes Z. Quem é Z? 282. Aqui eu não queria que esse coisa tivesse... Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Vezes. Agora sim. 282,3 centímetros ao cubo. Certo? Ó, então, ó, esse centímetro ao cubo corta com esse centímetro quadrado. A resposta que vocês vão encontrar aqui, ó. Consegui mudar esse negócio aqui. Vou ver se eu consigo dar um enter aqui. Ah, tá bom. Ó, então, a resposta que a gente obtém é 8.853,95 kN vezes centímetro. Observem que aqui, ó, a nossa resposta é 25.734 kN vezes metro. Então, para passar isso aqui para metros, o que eu vou fazer? Vou dividir por 100, certo? Então, 8.853 divididos por 100 vai dar 88,54, né? Kilonewtons vezes metro. 88,54, ó, 88,54 é maior do que 25. Ou seja, o meu perfil, ele resiste, flambagem local da alma, 88,54 quilonewtons vezes metro. E ele está sendo solicitado de 25,73. Então, no que se refere à flambagem local da alma, ok, o perfil está passando. Tudo bem? Entenderam isso? Isso Tudo aqui bem.
é o Eu quanto só não ele sabia resiste. que tinha que olhar o diagrama que você acabou de olhar. Eu achei que era só para comparar com os valores. Por que tem que É, olhar com o diagrama? eu tenho que olhar o diagrama porque isso aqui é a solicitação, ou seja, as cargas estão gerando internamente no perfil uma flexão de 25 e ele resiste 88. Então, ok, ele resiste 88 e tá, né? Entendeu? Tá. Uhum. Os demais, ok, pessoal? Entenderam como funciona? O pessoal é da mecânica? Sim, entendemos. Vinícius, acho que tem o Lucas, tá aí também. Ok, então eu fiz a flambagem local da alma, agora eu vou fazer a flambagem local da mesa. Flambagem local da mesa. Ok? Flambagem local da mesa, vou lá na aula. Aqui, ó. Flambagem local da mesa, eu tenho que calcular de novo o lambda e o lambda P. Flambagem local da mesa, B sobre T, ver nota 8, tá? Se vocês forem lá na nota 8, vai dizer que o perfil, quando é perfil I, o B é metade do valor da mesa, tá? É isso que vai dizer lá na nota 8. Então, sempre que vocês estiverem dimensionando um perfil I, esse valor de B que vocês vão utilizar aqui é metade do valor da mesa, tá? Se for um perfil U, é o valor da abinha lá do U, mas se for um perfil I, se vocês forem lá na nota 8, que está aqui embaixo, no final, ó, nota 8. Ó, nota 8. Vai dizer aqui o que é o B. No caso do perfil I, ele é metade da largura. Então, no nosso caso lá, o B do perfil, ele é 133, tá vendo? Ó? B, 133. Então, para calcular aqui a flambagem local da mesa, que está nesta aula aqui, eu vou fazer B divididos por T. Quem é T? A espessura da mesa. Então, B sobre T. B sobre T. O B, eu esqueci. O B é 133. E o T, 8,4. 133, 8,4. 133 divididos por 2, né? Eu falei que é metade da mesa. 8,4, né? Que eu falei. Isso, Então, Isso, 8,4. então Larissa, 130. 8,4. Tá, então 133 divididos por 2, 8,4. Vai dar 7,91 aqui, ó. Bom, vou calcular o lambda P. Vou lá na aula, lambda P. 1,038 E divididos por FY. Então, 0,38, ao invés de ser 3,76, é 0,38. Deixa eu parar aqui para não confundir. Então, 20.000. 34,5, que é o FY do aço, raiz disso, ponto 38, vezes 9,14. Tá certo. Tá certo? 9,14. Isso aí. Tá bom? Então, ó, o lambda deu 7,91 e o lambda P 9,14. Vou lá na aula. Aqui. Flambagem local da mesa. Se o lambda for menor do que o lambda P, MRD, MPL divididos por alfa 1. Como é a mesma equação, gente, eu nem preciso fazer essa conta de novo. É o mesmo valor que eu encontrei aqui em cima, ó. MRD é o MPL divididos por... Mesma conta, tá bom? Eu vou fazer essa mesma conta aqui. Ou seja, para a flambagem local da mesa, esse perfil aguenta um momento de 88,54. Então, vamos só fazer a conta de novo, é a mesma conta. Tá bom? Porque o MRD é a mesma equação para flambagem local da mesa e flambagem local da alma. Ok? Então, se isso aqui se verificar, é só fazer essa conta aqui. Agora vamos para a flambagem com torção. Ó, Ctrl C.
Porque toda vez que eu tenho uma peça dimensionada a flexão, eu tenho que fazer as 3 verificações de flambagem. Flambagem, tá aqui, ó, esta aqui. Não, mais pra cima. Flambagem lateral com torção. Flambagem lateral com torção. Ok? Flambagem lateral com torção. Vou vir aqui. Vou procurar a equação, ó. Mesma coisa, ó, lambda e lambda P. Eu sempre preciso calcular. Então, tá aqui nessa tabela. Ó, flambagem lateral com torção. Lambda. LB divididos por RY. O que é esse LB? O LB é a distância entre os travamentos, tá? Então, eu tenho um perfil de 7,5, mas ele precisa ser travado, né? Então, ele tem o que a gente chama de bitoladora, que é um elemento que liga as terças. Então, é um elemento que não permite que faça esse movimento aqui na terça, tá? No exercício, então, assim, no exercício que a gente fez em aula, se vocês verem, que é isso que eu falei lá pro Léo que ele não tinha, a gente tem 3 metros, 4 metros, né? Então, tinha uma primeira distância que era 3, depois tinha 4, depois... Então, a distância entre os travamentos do elemento é esse valor do LB. Então, é o quanto eu deixo livre o elemento para ele fletir, tá? Então, se eu falasse que não tem travamento, esse valor de LB que vocês iam utilizar seria 7,5, ou seja, a terça não tem nenhum travamento, ela está livre de um apoio a outro. No caso do exercício, eu falei que os travamentos estavam a cada, no máximo, 1 metro. Então, por exemplo, teve gente que dividiu, pegou 7,5 e dividiu por 7. Teve gente que dividiu por 8, que dividiu por 10. Ou seja, a cada tantos, né, vai ter um travamento. Então, eu dividiria por 75, 0,75. Então, eu peguei uma terça de 7,5 e dividi em 10 pedacinhos iguais. E a cada 0,75 metros tem um travamento. Isso a gente faz na vida real? Não, gente. A gente faz bem mais espaçado. A gente faz a cada 3, 4 metros. A gente põe uma bitoladora. Só que se eu não colocasse a cada, no máximo, 1 metro para vocês, não ia cair em seção compacta e vocês iam ter que fazer um monte de contas, tá bom? Então, por isso que eu falei que o LB ali, então o espaçamento entre os travamentos era até de no máximo 1 metro, para evitar vocês fazerem contas no dia da prova. Então, nesse caso aí, o LB, eu adotei aqui, né? Posso adotar 0,75. LB igual a 0,75. Que é o quê? É a terça, que tem 7,5, 7,5 de comprimento. E aí eu tenho um travamento. Então, tenho um, depois de 0,75 eu tenho outro, depois de 0,75 eu tenho outro. Então, eu dividi a minha terça, a cada 0,75 metros tem um elemento travando ela, não deixando ela fletir lateralmente. Tá bom? Lembrando, na vida real, isso aqui vai estar a cada 3, 4 metros. Mas aí a seção não vai estar compacta, vocês vão ter que fazer várias contas, que aí os programas ajudam, tá bom? Então, o LB 0,75. E o RY? O RY sai da tabela do perfil lá. Tá bom? Então, o RY sai daqui, ó. RY, tá aqui, ó. 3,10. RY, 3,10. Deixa eu ver se não é algum de vocês que está me mandando mensagem. Ah, tá. Ok, 3,10. Então, só eu falar com meu marido. Ok. Então, aqui, ó, o lambda LB divididos por RY. E o lambda P, 1,76. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar as contas aqui de novo. Então, lambda vai ser o LB divididos pelo RY. RY. Então, vai ser LB 0,75 divididos. Aqui uma coisa importante. Deixa eu arrumar aqui antes de fazer. Esse LB de 0,75, ele é 0,75 metros, certo? Porque a terça tem 7,5 metros, né? Então, aqui é o LB, eu vou botar 75.
Por quê? Porque esse RY de 3,10 aqui, ó, sai da tabela, ele está em centímetros, ó. RY está em centímetros, 3,10. Então, eu tenho que dividir aqui, né? 0,75 metros. Então, o LB vai ser 75 centímetros, certo? Divididos por 3,10, que está em centímetros também, ó. 3,10 centímetros. Ó, 3,10 centímetros. Então, 75 centímetros divididos por 3,10. Vai dar 24,19, tá bom? Sem unidade, tá? O lambda não tem unidade. E o lambda P máximo, ao invés de 0,38 aqui, é 1,76, ó. 1,76. Então, 1,76, 20.000, divididos por 34,5, raiz desse valor, vezes 1,76. 42,38. Ou seja, o lambda P é maior do que o lambda, tá? Lembrando de novo, gente, isso aqui é um exercício de prova que eu fiz para facilitar na vida real, não vai ser uma coisa assim, a gente dificilmente vai passar uma sessão compacta numa terça, tá bom? Ok. Então, aqui, se o lambda, tá aqui, ó, lambda menor do que o lambda P, MRD é o MPL, a mesma equação. Então, aqui, era só fazer a mesma conta de novo, que já eu coloquei aqui, né? Ó, MRD, MPL. Tudo bem? Perguntas até aqui? Não? Entenderam, pessoal? Fran, Professora, pergunta. esse lambda P, o final, qual que deu o último resultado aí? 42,38, acho. Deixa eu ver de Ah, tá. novo, mas Beleza. Beleza. não sei se deixa eu confirmar, né? Porque às vezes 42,38. Tá. Não fiz a 1 ainda, Michael. Mas se tá entendendo, já é um caminho. Uhum. Tá joia, professora. Tá bom? Ok. Feito aqui a flambagem lateral com torção, a outra coisa que eu pedi para fazer era o esforço cortante, que está na mesma aula. Tá aqui, ó. E é a mesma coisa, tem que calcular o lambda e o lambda P. Ó, esse exercício foi o que eu dei em aula aquele dia. E aqui está o cortante, ó. Tem que calcular o lambda e o lambda P. Mesma coisa. Então, aqui, ó. Lambda e o lambda P, ó. Então, o lambda é o H divididos por TW, que inclusive a gente até já fez. Lembram que a gente fez aqui o H por TW? Ó, H por TW. Vou pegar esse valor aqui, já está pronto, né? Não vou fazer de novo. Então, eu vou colocar aqui cortante. Então, lambda pelo lambda P, H divididos por TW. H por TW. E o lambda P é 1,10 vezes... Eu vou copiar essa equação para botar lá. Copiar. Ó, o lambda P era 1,10. Lambda P é igual a 1,10 vezes... Vou abrir parênteses. O KV, daí eu tenho que ver lá o que é o KV. Ó. KV. Para almas sem enrijecedores transversais, para A sobre H maior do que 3, ou para A sobre H. Tarará. Nosso caso não tem enrijecedor. O que é enrijecedor? Aqui vocês estão vendo na foto aqui uns elementos amarelos, tá vendo aqui, ó? Tá bom? Isso aqui esses enrijecedores a gente usa só em perfil I de ponte rolante, tá bom? Dificilmente a gente usar ou perfis muito altos, tá bom? 1 metro de altura, tá bom? Então aqui o nosso KV é 5, tá? Então, KV é 5, o E é o mesmo. Então, KV é 5. O E é o mesmo de antes, 20.000, divididos por FW, 34,5, raiz. Tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui. Vai ser 20.000
vezes 5, divididos por 34,5, raiz, 1,10. 59, acho que é isso aí, 59,22. Então, lambda P maior do que lambda. Lambda P maior do que lambda VRD, ó. Lambda P maior do que lambda VRD. É o VPL divididos por alfa A1. VRD, aqui. VRD é o VPL divididos. Eu vou copiar porque vai ser mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Copiar. Por que parou, gente? Aqui. Aqui, ó. VPL divididos por alfa 1. Vamos lá ver o VPL. Ó, no slide anterior. VPL 0,6 AW vezes FW. VPL. Vou botar um parênteses aqui. 0,6 vezes AW. AW. Área efetiva de cisalhamento. Para I, H e U, AW é igual a D vezes TW. Então, AW. Vou escrever aqui AW primeiro. AW. Depois eu faço de novo. AW vezes FY. Ah, deixa eu pegar uma equação que vai ser melhor. Zero vírgula seis VRD vai ser o VPL, que por sua vez é AW vezes AW vezes FY. Vou montar a equação aqui. Ó, então, é o VPL divididos por o alfa 1. Alfa 1 é 1,10. Então, VRD é o AW, onde o AW é D vezes TW. Então, aqui, no lugar do AW, coloco D vezes o TW vezes o FY. VRD VRD, o D sai lá da tabela. D, 207. 207 centímetros. Então, aqui está em centímetros. Desculpa, 20,7. Por quê? Porque aqui está em milímetros, ó. Desculpe, vou voltar aqui para vocês verem, ó. D está em 207 milímetros. Lá nas minhas equações está tudo em centímetros, né? Lembram que aqui eu mostrei, ó? Aqui, ó. Unidade, ó. Quilonewton centímetro. Então, tem que tomar cuidado para não multiplicar centímetro por milímetro. Então, D, 20,7 e o TW 5,8 milímetros. Então, 5,8 milímetros, 0,58 centímetros. Por quê? Porque esse FY aqui está em 34,5, né? Está em quilonewton por centímetro. Então, vamos lá. 0,6, 20,7, 0,58 vezes 34,5 vezes 1,10 divididos. 225
93 quilonewtons. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, se eu não fiz errado. 34,5,58. Tá certo, Larissa. Tá certo? Tá certo. Então, Professora, só uma ah, dúvida. Sobe um pouquinho, por favor. sim. Mais um pouquinho. Mas Isso. Por que que você usou 5 nessa equação aí do lambda P? Eu não entendi isso. porque o perfil O não KV. tem enrijecedor. Ó, para almas sem enrijecedores, aqui tá vendo essa foto amarela? Sim. Aqui tem o perfil I, é esse amarelão grande, tá? Aqui tá a Ah, mesa, ó. tá. Enrijecedor é essas chapinhas que tem aqui, ó, no comprimento do Entendi. perfil, tá vendo? No outro sentido, é Tá. tipo uma chapinha, a gente chama de enrijecedor. Então a gente Tá. enrijece a alma. No nosso caso, é uma terça, gente, é um perfil muito simples. Então, não tem. Esses enrijecedores aqui, a gente utiliza quando vai fazer uma ponte rolante, tá bom? Um perfil que Entendi. tem 1,5 m de altura. Não é o nosso caso, ele é um perfil baixinho, tá bom? Então, nesse caso Entendi. aí, o KV é 5, para almas sem enrijecedores, tá Tá, aí bom? se tivesse, eu Se usaria o quê? tivesse, aí você teria que calcular aqui o A sobre o H, e aqui embaixo está escrito, ó, Uhum. a distância entre a linha de centro de dois enrijecedores, ou seja, a distância desse enrijecedor para esse aqui. Legal. H, Tá. altura da Uhum. alma, tá bom? Mas assim, Tá. isso só vai ter na sua vida, quando você for fazer um caminho de rolamento com uma ponte rolante, perfis muito altos, mas muito altos mesmo, assim, tá bom? São poucos perfis que a gente utiliza. Tá bom. Perfil que sofre vibração, tá bom? Tá joia. Obrigada. Ok, então no nosso caso é assim. Então aqui, ó, o VRD deu 225, ou seja, o meu perfil resiste 225,93 quilonewtons de cisalhamento. Se vocês olharem no diagrama, a solicitação é de 13. Então tá super, hiper, mega dimensionado, tá bom? Mesma coisa do momento fletor, né, gente? Ele tá solicitado 25 e o meu perfil aguenta 88. Então, assim, tá muito exagerado, tá? Mas, como na prova eu não dei, vocês poderiam usar qualquer perfil, né? Obviamente que eu não usaria isso na vida real nunca, mas é uma prova só para vocês aplicarem os conceitos, tá? Entendido? Perguntas? Entendido, Larissa. Acompanhei o passo a passo. Tá bom? Baltazar, Léo, pessoal Lucas, Vinícius. Nem sei se eles estão aí ainda. Senhora, eu entendi, só que essa parte do cortante eu não cheguei a fazer na prova. Não... Você não fez, né? Eu Mas é nem sabia. a mesma coisa, Tainá. Você tem que calcular o lambda e o lambda P, que nem tá aqui, ó. Se isso aqui não verificar, você vai fazer esse outro. Se não verificar, então aqui tem o cálculo do lambda P, e se essa situação não se verificar, você vai ter que calcular o lambda R. Ó, se ficar entre os dois, é esse valor aqui, se não. E aqui, ó, na verdade, o cortante é bem mais fácil, se der problema, porque olha que as equações são bem mais simples, né? Ó, tá vendo? Ó? Só Uhum. vai pegar os valores do lambda P e do lambda e substituir aqui, né? No caso da flexão, lá é bem mais complicado. Não sei se vocês lembram, mas tinha um monte de equação aqui para calcular, ó. Então, tem bastante coisa, tá? Entendi. Mas, No caso, a gente tá usando essa primeira equação aí porque o nosso lambda ele tá dentro, né? Ele isso, tá, o né? Beleza. lambda, ele é menor do que o lambda P. Tá bom. Tá bom? Mas observem que aqui, se não desce, as equações são bem simples perto da flexão. É só calcular os outros lambdas, verificar onde se encaixa e dividir aqui, ó. Tá vendo? Ó? É só uma divisão que vai ter aqui para multiplicar. Beleza. Na questão na condição da escolha da viga, independente se ela vai estar super, ultra, mega redimensionada, Tudo posso bem, seguir a eu não recomendação. tô avaliando isso aí, eu só quero que vocês façam a verificação. Perfeito. Se você usar isso aí, seu chefe vai mandar conta para você. Mas para o que eu preciso, tá ótimo, tá bom? Eu quero que vocês saibam fazer, né? Ok. Depois vocês vão pensar em economizar. Então, no Que primeiro bom, né, momento, professora? Que né? bom que só que é isso, né? Então. Mas não Olha, tava o Michael. difícil a prova, viu, gente? Vocês olhando aqui, assim, eu demorei porque eu expliquei coisa por coisa, mas o vento estava igualzinho do trabalho, então quem fez ali conseguia desenvolver. E esse exercício aqui, perto do que eu dei na aula lá,
Ia cair tudo numa conta só, tá bom? Mas espero que vocês tenham entendido que, né, se cair algo parecido, vocês consigam fazer, né? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Assim, vai cair esse exercício aí. A gente vai conseguir fazer. Vamos ver. Vai cair alguma coisa de madeira na prova? Ah, bom, Ah, isso é importante, professora. com Vai cair? certeza. Com Meu certeza. Deus. Mas Mas talvez aí você mais vai, teóricas, tá? mas aí você vai querer colocar esse conteúdo e também madeira ou só madeira? Não, é o conteúdo do semestre todo, né? Que Mas coisa, hein? possivelmente as de madeira vai ser, eu acho. Não sei ainda porque eu não fiz ainda, tá, gente? Mas possivelmente vai ser mais teórico, mas não vou falar, gente, porque depois se eu falo uma coisa e eu ponho uma coisa diferente, eu sou arregaçada. Então, pelo menos assim, eu não, né? Não, Vai cair o professora, conteúdo da calma, prova, professora. Calma, professora, calma. tá bom? Respira, Larissa, hoje é domingo, daqui a pouco você senta, toma um vinhozinho. É, não, tudo bem. Ele Eu já não pediu vou falar perdão. nada. O conteúdo tá aí, mas meu propósito era fazer a prova com vocês e a prova foi feita. Então, Professora, certo? você vai fazer com a gente também a outra prova? Prova de quê? Rodovias? Ô, louco, só de marcar? Ô, Mas eu Tainá, faço em sala. que isso, Tainá? Não, teve uma que teve continha, não teve? Ah, não, Mas esquece, era só Meu professora. Tô dividir, Deus. confundindo a Tainá. sua. Era só uma Eu tô divisão. confundindo a sua. Tá bom? Mas a de rodovias eu posso passar em aula as respostas com Não, não vocês, precisa, mas não, professora. Eu inverti as provas. Larissa, já estava tudo ali. Obrigada. tá Obrigada pela bom? aula de hoje, por dispor do seu tempo para nos explicar em pleno domingo. Fico Tá bom. agradecida Tá bom, pela aula gente. de hoje. Tá bom. Obrigada, um Obrigada. bom finalzinho de domingo para vocês. Para você também. Fica Ah, com façam a Deus. CPA quem não fez, hein? Professora, a senhora vai Hum, mandar também esse Word aí que você usou, né? posso mandar. Aham, Tá bom. Aí a senhora tá vai postar bom? também no o vídeo também, né? Acho que sim. Pensar. Não, posta, professora. Tá bom, gente? Obrigada. Um bom domingo para vocês. Beijos. Beijo.